Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Alexandre Heck, barbeiro profissional há 8 anos, com especialização internacional em barbearia clássica pela Figurus Barber Academy em Lisboa, Portugal. E se você está chegando nesse vídeo, primeira coisa, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar ele com outros barbeiros ou com entusiastas da barbearia. E se tu não está inscrito no canal, se inscreve nesse canal, é a forma de você me apoiar, de fortalecer o nosso canal e de fazer esse conteúdo chegar a mais barbeiros. Se você ainda não está acompanhando a sequência de vídeos que a gente está fazendo aqui, chegou nesse vídeo pela primeira vez e não me conhece, não sabe qual é o propósito do canal, vai lá no meu canal no YouTube, assiste o primeiro vídeo que lá eu tenho explicado direitinho como é que funciona esse canal, qual a minha ideia, qual a proposta desse canal. E se você já está inscrito, já está seguindo a sequência de vídeos, já sabe que a gente está seguindo uma sequência lógica de ensino e o vídeo de hoje vai ser sobre Clipper Over Comb. Para que serve Clipper Over Comb, como é feito o Clipper Over Comb, quais as possibilidades do Clipper Over Comb. E não esquece, terminou o vídeo, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica que seja construtiva ou uma sugestão para próximos temas, próximos vídeos, deixa nos comentários aqui embaixo que nos ajuda bastante a criar conteúdos pensados para as dificuldades, as dores de vocês. Então vamos para o conteúdo do vídeo que está bem legal. Então para iniciar a conversa, Clipper Over Comb. O que é Clipper Over Comb? É a tradução literal do que é o nome da técnica em inglês. Clipper Over Comb é máquina sobre o pente. E qual pente específico, tá? Pode ser feito com qualquer tipo de pente, seja um pente fino, um pente largo, um pente mais grosso, um pente mais estreito. Mas eu prefiro usar esse tipo de pente, que é o pente que já vem junto com a máquina. Tem outras versões desse pente que essa parte aqui dentada é mais larga. Eu gosto desse aqui, que é o padrão UAL de pente de máquina. Normalmente vem junto com as máquinas. E como que funciona essa técnica, quais os detalhes antes de praticar a técnica que a gente tem que ter em mente para sempre que a gente pegar o pente, pegar a máquina e entender o que está acontecendo. Esse pente tem algumas particularidades. Vamos lá. Essa parte aqui, percebe que não tem nenhum dente, é a parte onde a gente pega no pente para segurar ele. É a região onde você não vai passar a máquina, você vai ficar com a sua mão segurando ele. E essa outra parte aqui, o final das cerdas, ela é mais fino e a base do pente, essa partezinha aqui que vai ficar encostada na cabeça, quando você for fazer o movimento de Clipper Over Comb, que vocês vão ver depois eu fazendo aqui, ela é mais grossa. Só que essa grossura ela tem um tamanho específico. Quando eu encosto essa parte do pente aqui no couro cabeludo do meu cliente e passo a máquina por cima, a distância do couro cabeludo, ou seja lá do que for que eu estiver encostando nessa parte de trás do pente aqui. Encostei aqui atrás e virei aqui e vou passar a máquina desse lado. A distância do couro cabeludo até a superfície do pente é a mesma coisa que você botar o pente 1,5 na tua máquina. Então toda vez que você fizer um Clipper Over Comb com o pente encostado no couro cabeludo, passando a máquina por cima, você sabe que na base do pente você tem a mesma distância do pente 1,5 da máquina. Além disso, a ponta do pente ela é mais fina, então por vezes eu vou poder trabalhar só a pontinha, fazendo um Clipper Over Comb só usando a pontinha do pente. Aí vai ser um pouquinho menor, vai ser mais ou menos a distância de usar o pente 1 na máquina. Então, o meu pente de Clipper Over Comb, ele tem uma graduação de 1 para 1,5, só que da extremidade das cerdas para a parte grossa. E como que eu utilizo esse Clipper Over Comb, essa técnica, como que eu faço a junção da máquina com o pente? Você vai usar o pente, vai usar a máquina, como o próprio nome da técnica diz, e o que você vai fazer? Você vai cortar um cabelo longo, eu vou mostrar aqui como pode ser feito todo um corte médio, só com pente e com máquina, vai dar o mesmo resultado que se eu tivesse cortado ele com tesoura, porém eu tenho que respeitar alguns detalhes. Por exemplo, quando eu levantar aqui, vou levantar aqui o cabelo com o pente e vou definir, né, a minha distância, quanto eu vou puxar para fora, quanto eu vou encurtar desse cabelo. Tudo isso você vai ter que ter, essa definição vai ser, a longo prazo você vai pegando essa habilidade de levantar o cabelo, encontrar ali, saber quando você vai tirar. Mas é a mesma lógica se você fosse cortar um cabelo puxando com o dedo. A diferença é que em vez de você puxar com o dedo, você vai fazer esse processo com o pente. Então, essa mesma distância que você puxaria com o dedo, você coloca o pente e puxa. Como que eu gosto de trabalhar meu processo de Clipper Over Comb quando é um cabelo médio? Eu vou começar lá de baixo e vou indo para cima fazendo essa graduação. Vocês lembram, se vocês não assistiram, tem uma aula aqui no canal que é de corte com tesoura. Nessa aula eu mostro a diferença entre um corte vertical, horizontal e diagonal. Quando eu falo do corte horizontal, lembra que eu faço uma graduação com linhas horizontais? Eu começo lá embaixo, corto, levanto um pouquinho essa linha, busco outra mecha, trago em cima da guia e corto fazendo isso com a tesoura. Você vai fazer o mesmo processo, só que ao invés de você trazer e segurar com o dedo, você traz,
coloca o pente e corta. A partir do momento que você cortar essa mecha, você puxa de novo, levanta com o pente e a tua mecha até que ela seja a referência e corta. O movimento de levantar a guia cortada com a máquina faz a graduação começar a acontecer. Vai ficar menor embaixo, maior em cima. Um detalhe que a gente tem que atentar antes de fazer essa técnica ou qualquer tipo de técnica com clipper over comb é que o que importa do cabelo que vai ser cortado está dessa base, aquela base mais grossa que eu falei para vocês que tem a mesma distância de um pente 1,5, para cima. Então a lâmina da tua máquina vai sempre, se ela sobrar para alguma região do pente, ela vai sobrar para cima, dessa forma aqui, ó. Percebe que aqui embaixo eu não deixo a lâmina da máquina sobrando. Eu nunca vou fazer isso aqui, ó. Puxar a mecha e trabalhar com a lâmina sobrando para baixo. Para um cabelo longo não vai ter tanta diferença. Porém, quando eu encostar aqui o pente, digamos que encostar lá no couro cabeludo, se eu ultrapassar para baixo do pente aqui, ó, trabalhar nessa região, com a lâmina do pente sobrando para baixo, a lâmina da máquina, desculpa, sobrando para baixo do pente, eu vou abrir um buraco aqui embaixo. Então, nas primeiras vezes que vocês começarem a treinar essa técnica, a estudar como fazer, qual a melhor... Se vocês vão realmente utilizar essa técnica, porque nem tudo que eu mostrar aqui é necessariamente algo que vocês têm que usar. Eu estou mostrando o meu processo de corte, aquilo que funcionar para vocês, que fazer sentido para vocês no processo de vocês, vocês utilizam. E se você é iniciante, num primeiro momento vai ter um pouco de dificuldade de fazer essa técnica, então vamos com calma para treinar, para fazer, executar bem certinho, se tiver uma boneca de corte melhor, aí tu vai treinar na boneca de corte, se acontecer algum erro vai ser ali, até que você pega bem a prática, isso fica automatizado no teu processo de trabalho. Mas vamos lá. Não sobrar a máquina para baixo, para não ocorrer nenhum tipo de buraco. A precisão, quando você segura o cabelo aqui com o pente, a tua mão não pode ficar tremendo, ficar bamba, sabe? Você busca a mecha, firmeza nessa mão e a máquina corre por cima do pente. O pente não pode ficar entrando e saindo, tem que ficar estático ali. E a máquina vai correr por cima desse pente, tirando todo o cabelo que fica para fora do pente. Então, basicamente, definir o comprimento, definir quanto que você vai tirar de cabelo, definir se você vai tirar só a parte de baixo, vai ser mais as pontinhas ou não, definir o ângulo que essa linha de corte vai ficar. Por exemplo, se eu for fazer, eu tenho várias formas de fazer o clipper over comb para iniciar o processo de corte. Eu vou mostrar as duas principais que são as mais usadas. A primeira é essa que eu começo de baixo para cima, seguindo aquele mesmo processo do corte com tesoura em linhas horizontais, ao invés de tesoura eu estou usando máquina. Como que funciona? De baixo para cima, faço minha primeira guia lá embaixo. Defini quanto vai ser cortado lá embaixo e passo minha máquina. Fiz minha primeira guia, percebe? Meu pente ficou estático, minha mão parada e a máquina correu inteira sobre o pente. Não é a ponta sobrando, abrindo para fora com medo de cortar, é inteiro correndo por cima do pente. Encostei a máquina, eu passo inteiro assim até terminar toda a mecha que está no pente. Percebe? Ó, vou fazer de novo. Tudo que estava no pente foi cortado. E aí eu defini uma guia aqui embaixo. Sobrou ali uma pontinha, vou trabalhar só aquela pontinha. Isso o clipper over comb me permite fazer, ó, percebe? Sobrou só essa região com cabelo. Eu boto meu pente ali por baixo e tiro essa pontinha. Aqui é uma boneca de corte, essa orelha eu não consigo puxar, então vai ter alguns detalhes que num modelo real eu vou ter mais facilidade em puxar, em abrir, em trabalhar a parte de trás da orelha. Mas o processo é o mesmo, independente se isso aqui é uma boneca de corte ou um cabelo real. Defini minha guia aqui embaixo, se eu quero uma graduação crescente, que fique menor embaixo, maior em cima, o que eu vou fazer? Lembra da aula de corte com tesoura, linha horizontal? Leva a guia para cima, corta. Leva a guia para cima, corta. Mesmo processo. Minha guia está aqui embaixo, eu vou levantar minha guia. Ó, a minha guia está aqui embaixo, ó. Eu busquei minha guia, joguei ela para cima, vou criar uma outra linha de corte, ó. Cortei de novo. Agora eu vou levantar de novo a minha guia, vou cortar lá em cima. Levantar de novo, cortar lá em cima. Levanto de novo e corto lá em cima. Terminei de fazer todo o meu processo de graduação, de baixo para cima, fazendo clipper over comb. Esse aqui é o mesmo resultado que eu teria se eu tivesse, deixa eu mostrar para vocês, se eu tivesse pego a minha mecha e criado esse ângulo. Percebe? Começa menor lá embaixo, maior lá em cima, tudo feito com clipper over comb. Outra forma de fazer isso é ao invés de fazer mecha por mecha, começando, que nem eu fiz agora, lá embaixo e indo subindo, ó. Vou indo para cima, foi o que eu fiz agora. Outra forma de fazer isso, se eu não tenho essa segurança de quanto vai ficar aqui embaixo, eu não tenho certeza de quanto eu vou começar aqui embaixo, vou fazendo
esse passo a passo até chegar lá em cima, eu posso definir a referência da aresta. O que é a aresta? A aresta é essa regiãozinha que a gente já conversou nos outros vídeos também, essa regiãozinha que a gente tem que manter preservada para o shape, o formato do corte ficar mais quadrado. E a linha de base é o final da primeira mecha da aresta, onde a gente faz a separação de ferradura. A primeira mecha que sai para a lateral da ferradura é a primeira mecha da aresta. E no final dessa primeira mecha tem a nossa linha de base. Essa linha de base é importante no processo de degradê, porque é ela que vai me definir o limite de comprimento, mínimo de comprimento que um cabelo do topo precisa ter para estar conectado. Então essa guia, essa linha de base, é a referência para a conexão do topo. Então eu posso começar o corte lateral com o clipper over comb fazendo a minha linha da aresta. Como que eu faço isso? Minha linha de base da aresta. Eu vou definir quanto eu quero preservar da aresta. Esse é o primeiro passo do corte, numa segunda opção de modelo de corte. Levanto e vou definir, esse é o comprimento que eu quero. Vou cortar aqui. Cortei. Um detalhe antes de continuar. Eu estou passando a máquina de trás para frente para que vocês consigam visualizar na câmera o movimento que eu estou fazendo e a máquina correndo. Porém, a direção em que eu passo a máquina também influencia no corte. Vamos abrir um adendo aqui para explicar esse detalhe antes de continuar. Quando eu levanto meu cabelo com o pente e passo a máquina para frente, o que eu estou fazendo? Eu estou empurrando o cabelo para frente. Mesmo que seja milímetros, a máquina ela não encosta e já corta. Ela dá uma empurrada no cabelo, porque lembra que a lâmina tem uma lâmina fixa, já mostrei num vídeo também. Se vocês forem lá no vídeo específico sobre limpeza, regulagem de máquina, vocês vão entender o que eu estou falando. Ela tem uma lâmina fixa, que fica parafusada, e uma lâmina móvel, que corre por cima dessa lâmina fixa. E quando você encosta no cabelo, a primeira coisa que vai encostar é a lâmina fixa. Porque as duas, por mais bem reguladas que estejam, sempre vai ter 1 milímetro ou 2 milímetros de diferença entre a lâmina fixa e a lâmina móvel. Então, quando você encosta no cabelo, a primeira coisa que a lâmina faz é empurrar um pouquinho o cabelo. Aí os cabelos vão entrando nos dentes da máquina e a lâmina móvel corta. Então, quando eu levanto o cabelo e passo de trás para frente a minha máquina, eu dou uma leve empurrada para frente nos cabelos e depois eu faço o corte. Então eu estou organizando o cabelo a ficar melhor encaixado para frente, direcionando o cabelo para frente. Quando eu faço o contrário, é o exato oposto. Eu levanto e passo de frente para trás. O que acontece? Eu empurro um pouquinho o cabelo para trás e inicio o corte. Então todo o cabelo fica, entre aspas, texturizado, direcionado para trás. Então prefiram sempre. É um detalhe mínimo que vai fazer uma diferença mínima. Mas é de detalhe em detalhe, em detalhe, em detalhe, por mais mínimos que eles sejam, a junção de cada um desses pequenos detalhes é que fazem o inteiro do corte ficar bonito. Então dê atenção mesmo que seja um detalhe mínimo. Então continuando, se eu quero que o cabelo seja direcionado para trás, eu vou levantar e minha linha de corte, meu processo de corte vai ser empurrar para trás esse cabelo. Então eu vou levantar e vou jogar para trás, ó. Joguei para trás. Aí todo o cabelo já está direcionado para ser jogado para trás. E eu estava explicando que eu posso começar criando a minha referência da aresta, minha linha de base da aresta. E depois fazer o corte lateral. Como que eu faço isso? Ó, defino o comprimento da aresta, levantando o cabelo e passando a máquina. Ó, vou definir toda a minha linha da aresta aqui. Ó. Vou até aqui a região do occipital. Ok. Aqui está minha linha de base. Ó. Comecei lá e vim até o occipital. Por que até o occipital? Se eu encostar meu pente aqui, ó, é nessa região que ele começa a desconectar da cabeça, que é o osso que a gente chama de occipital. Desse osso para cima é a região onde a cabeça começa a arredondar. Eu falo também sobre isso na aula de separações, quando a gente separou aqui a coroa do cabelo, e explico por que é interessante de preservar até o occipital. Quando vocês fizerem essa linha de base, usem essa lógica também. Começa lá na frente, vem reto e vai indo em direção ao occipital, ok? Terminei de fazer minha linha de base, está aqui em cima ela toda definida. E agora o que eu posso fazer usando o meu pente e o clipper over comb como referência? Eu sei que aqui, essa linha que eu defini aqui em cima, com o pente, com a máquina fazendo o clipper over comb, é o maior comprimento que essa lateral vai ter.
Então, como que eu posso chegar num comprimento de menor para maior usando o Clipper Over Comb? Eu vou colocar meu pente lá embaixo, vou fazer numa posição em que normalmente eu não faço para que fique nítido para vocês enxergando a câmera e eu não fique na frente de nenhum momento do processo, tá? Eu vou colocar meu pente lá na base, na região em que eu quero ele mais curto, e a parte de cima do pente eu vou angular até chegar na linha de base que eu criei. Então ele vai ficar num processo de menor para maior, com uma graduação, e o pente vai me mostrar o que precisa sair. E o meu trabalho vai ser só passar a máquina em cima do pente, ó. Aí eu começo a criar minha graduação. Vou fazer isso mais para trás aqui. Como eu falei, aqui tem uma orelha que não se mexe, então essa regiãozinha aqui vai ficar ruim de ser trabalhada, mas o processo e a lógica vocês conseguem entender. Ó. Eu coloco meu pente lá embaixo, angulo ele para fora, até chegar na linha de base que eu já criei com o meu Clipper Over Comb. Aqui para baixo eu passo minha máquina para tirar todo esse excesso de cabelo, com o pente em cima, e angulo ele, ó, lá em cima, para menor lá embaixo. Ó. Quando eu coloco de lado, você consegue encontrar a mesma referência do que eu teria feito se eu tivesse pego essa mecha, encostado meu dedo e feito isso aqui. A diferença é que eu tenho um processo muito mais ágil, muito mais rápido. Eu coloco meu pente, repassar de novo o que eu fiz, coloco meu pente, crio linha de base. Depois da linha de base feita, encosta lá embaixo, angula até o final da linha de base e passa a máquina. Pega de novo, angula até a linha de base, passa a máquina. Pega de novo, angula até a linha de base, passa a máquina. Feito isso, percebe o shape como é que ele fica. Shape bem retinho, menor para maior, com linha de base preservada. Então, basicamente, essas são as duas formas de fazer um corte com Clipper Over Comb. Seja ele um cabelo médio, como é que é? Começa curtinho e vai subindo. Na mesma lógica de quando você faz um corte com linha horizontal na tesoura. Mecha elevada, criando graduação. Ou defino minha linha de base e depois uso o pente para criar a graduação. E do outro lado é a mesma lógica. Levanto, defino a linha de base. A única coisa que vai mudar é que nesse lado vai ficar mais confortável você trabalhar com o pente nesse sentido para criar a graduação. E nessa outra lateral aqui, deixa eu virar aqui a boneca para cá. Nessa outra lateral, talvez seja mais fácil você trabalhar com o pente encostado por baixo. Mas se você quiser virar o pente para cima aqui, ó, também vai conseguir fazer o mesmo processo desse outro lado. Além disso, vocês vão ver na próxima aula, que a próxima aula eu vou falar sobre processo de graduação. Já vou dar um spoiler para vocês aí. E por que eu falei sobre Clipper Over Comb na aula de hoje? Todos esses detalhes aqui, é importante que vocês estudem eles, treinem se tiverem acesso a uma boneca de corte, ou se tem algum amigo, algum parceiro aí que pode ser teu modelo, treine esse processo. Uma dica para treinar, que é deixar uma margem de erro, o que você faz? Sabe que esse pente tem um e-mail. Se você encostar ele lá no couro cabeludo e passar a máquina, pode acontecer de você escapar para baixo nas primeiras vezes e fazer um buraco. Então o que você vai fazer? Você vai colocar um pente limitador nessa máquina. Por exemplo, coloca um pente número 1 na máquina e se você escapar aqui para baixo do pente, quando você está fazendo o Clipper Over Comb, treinando esse Clipper Over Comb, o buraco não vai ser um buraco 0, vai ser um buraco de 1, porque você está com um pente 1, um limitador 1 na máquina. Então você consegue fazer o treino de Clipper Over Comb para pegar a prática do movimento, conseguir fazer esse movimento com precisão. E se por acaso acontecer um errinho ali, escapou para baixo, você tem um pente 1. Se você já ia fazer um degradê naquele cabelo, provavelmente dessa região da recessão média aqui da cabeça para baixo, você ia usar um pente 1 em algum momento. Então você, opa, escapei, mas beleza, estou com um recuo. Ou se tem mais medo ainda, coloca um pente 1,5. O importante é pegar a prática desse movimento, de levantar o cabelo, deixar a mão firme e passar a máquina em cima do pente. A máquina encosta em cima do pente, ela não fica sobrando para fora do pente. Além desse detalhe, dessa dica para você ter essa margem de erro, por que eu estou falando sobre Clipper Over Comb hoje e na próxima aula vai ser processo de degradê, processo de graduação? Porque o Clipper Over Comb ele vai ser o meu primeiro passo do processo de graduação e vai ser criando essa linha de base, colocando ele aqui, criando a linha de base para ele servir de referência para todo o processo de graduação.
Então já fica o spoiler, treinem muito bem esse processo de levar o pente, criar a linha, esse processo de fazer a graduação com o pente. Treinem para ter essa agilidade e essa familiaridade com as duas ferramentas, o pente e a máquina. Isso facilita e agiliza muito o teu trabalho. Não que o tempo seja o mais importante, mas um trabalho executado com um tempo relativamente agradável para o cliente, em até meia hora, é uma forma também de você conseguir fidelizar ele de uma forma mais fácil. Ninguém gosta de passar mais de uma hora sentado na cadeira para cortar o cabelo. Então, você ter um processo que agiliza no processo de graduação, nesse caso o Clipper Over Comb, vai ser um diferencial provavelmente na tua barbearia em relação às outras. Então, treine que foi mostrado nessa aula, processo de corte com Clipper Over Comb, as duas formas, tanto de baixo para cima, criando uma graduação, como definindo a linha de base e depois angulando o pente para criar essa graduação, que vai ser bem importante que vocês tenham essas duas formas, essas técnicas de cortar o cabelo, bem dominadas, bem assertivas, para a próxima aula vocês entenderem exatamente como é que funciona o processo de graduação partindo de um Clipper Over Comb. E então é isso, a aula de hoje termina por aqui. Estudem esse processo de Clipper Over Comb para dominar bem ele, porque ele vai ser muito necessário na nossa próxima aula, onde nós vamos começar a estudar processo de graduação. E então é isso, esse é o vídeo de hoje, Clipper Over Comb. Estudem ele, repassem o processo que foi mostrado no vídeo, porque ele é bem importante para o nosso próximo vídeo. Se você assistiu o vídeo até aqui, não esquece de deixar no comentário a tua sugestão de conteúdo ou alguma dúvida que possa ter ficado sobre esse vídeo. E envie esse vídeo para outras pessoas que você sabe que procuram evolução técnica ou que já ouviu falar sobre Clipper Over Comb, mas não sabe como fazer essa técnica. Beleza? Esse vídeo fica por aqui, aguardo vocês na próxima terça. Até mais!